Muito bem, essa aqui foi o Marcelo que trouxe. Quer comentar, Marcelo? Quero. A Dariane, aqui eu sei que eu estou num terreno minado, mas vamos lá. Isso, daí a Dari não vai comentar agora, tá, Dari? Vai lá deixar para o teu comentário depois sobre isso aí. Não, eu achei essa cena bem interessante, esse confronto, né? O Cisco precisava do Quark junto com eles, porque ele sabia que o Quark já estava tendo comércio ali no quadrante Gama, e ele seria, então, essa peça de conexão, porque o Quark, como comerciante, tinha como conseguir informações mais do que eles. Né? Então, ele quer o Quark meio como um espia, uma coisa assim, alguém que vai chegar lá. E, de algum modo, achei um pouco inusitado, mas ele consegue trazer o cetro, né, do como é que é? Negus. Do grande Negus. E eu achei legal nessa cena quando o Quark diz assim, por que você não leva o Ron? O Ron é que realmente negociou. Não fui eu. E tal. Aí, não, quero você. Aí a frase sensacional foi: o Ron só tem um filho para se preocupar. Eu tenho um negócio. Muito mais importante. Né? Eu achei Não, é uma grande sacada, sensacional. né? É uma grande sacada, porque é o entendimento de que o comércio e que a economia é uma força, né? Uhum. Às vezes mais eloquente, né? Mais poderosa do que uma força militar, inclusive. Isso aí lá no Manifesto Comunista, o Marx já falava, né? Que o capitalismo derruba todas as muralhas da China, né? O poder econômico ele tem o seu papel, né? Então é muito bem sacado, assim, eu acho, de querer levar, nós vamos levar um emissário, tem o emissário dos profetas, eles vão levar um emissário econômico, né? O cara vai abrir as portas através do comércio. Isso. E, historicamente, a gente sabe que o comércio, pensando aqui na história antiga, né, na antiguidade, você como historiador sabe muito bem disso, o comércio foi a principal maneira As de culturas se encontrarem. interação cultural. Ah, sim. Os Né? gregos, por exemplo, né? O Islã chegou na África Meridional por meio do comércio e não por meio de conquista de exército. Quem levou o Islã para Moçambique, a atual Moçambique, Angola, foram os comerciantes que vinham das Arábias, desciam ali no Saara e chegavam lá embaixo e levavam não só as especiarias, as roupas, mas levavam também a cultura islâmica. E por isso o Islã, nessa parte da África, não tem histórico de violência contra cristãos, e nem cristãos contra islâmicos. Mohamed era comerciante. Ele era um comerciante. Né? O Abraão, na verdade, é um grande comerciante, ele sabia negociar. Ele tem um episódio no Gênesis, não sei quem conhece a Bíblia ali, no Gênesis 18, que quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele começa a negociar com Deus. Mas, Senhor, e se tiver e tal, tantas pessoas justas? Então não vou destruir. Mas aí ele deu um número alto, ele fala, mas e se tiver? Aí ele começa a barganhar. Ele vai barganhando. É muito interessante essa característica né, que você vai percebendo em vários personagens e na cultura humana, né? Marco Polo, tem tantas histórias assim. Então, o Cisco, e aí, naturalmente, né, a história, ela é construída também, né? Eles colocam esse elemento. Um cara do comércio é bom para entrar numa área que a gente não conhece. Né? Ele vai chegar de uma forma diferente, que não vai ser uma forma que vai trazer em si aquela ideia de conquista, mas sim de troca. Principalmente, né, porque tudo bem que o cara paga ele com Latinum, mas de qualquer maneira ele está lidando com a coisa da troca, né? Isso é muito interessante. Muito bem, vamos ver a próxima cena então.
Aqui, gente, Essa foi você que destacou, né? Eu vou pedir para o Silvio depois comentar, que eu acho bem interessante também. Aí eu vou fazendo assim, são muitas cenas, tá, gente? Eu vou passando, peço para um comentar e vamos fazendo assim. Isso, legal. Aqui, são duas cenas, cada uma de um episódio, mas que elas dialogam brilhantemente, na minha visão. Por quê? Sim. Porque aqui a Dax, que já conhecia o Sisko da sua outra vida, como Curzon, foi mentor, né? Era mentor, o Curzon do Sisko, era mentor do Sisko, ele diz que sempre achou engraçado. Surge aquele assunto ali de se tornar capitão, se tornar almirante, né? E aí a Dax fala, o Curzon sempre achou engraçado isso, né? Porque ele nunca te viu assim como o cara que fica lá no escritório, né, do QG da frota, criando as regras e tal. Ele sempre te viu como o cara que implementa, né, e enfrenta as consequências, né? E aqui eles estão construindo o Sisko, como já os realizadores já falaram muitas vezes, como um construtor. O Sisko é um construtor, né? Tem o Picard, um explorador, o Sisko é um construtor. Ele está ali construindo, né, as pontes com Bajor e tudo mais, e agora surge a questão do domínio. Então, é muito legal a Dax revelar isso, né, essa percepção de alguém que conviveu com o Sisko muito proximamente, de que não, o Sisko não é um burocrata, ele é um homem de tá ali, né, na ação, né, metendo a mão na massa, construindo. E aí o Dominion erra feíssimo, né, ao tentar subornar o Sisko na simulação, de dizer assim, olha, o tratado já foi assinado e agora tu vai ser capitão, pavimentando o caminho para se tornar um almirante, que é o que tu sempre quis. Sim, ele sempre pensou nisso, mas não é a essência dele. Não é o que vai acabar acontecendo, né? E não dessa forma, né? E não dessa forma, né? De uma forma que estaria sendo vendendo, né? O Bajor e a estação espacial para uma potência agressora, né? Então, acho que são dois momentos, assim, dos dois episódios que dialogam de uma maneira incrível sobre o personagem Sisko, né? Como é a característica dele. Ele é um construtor, ele é um homem íntegro, né? E ele atua como um verdadeiro líder aqui, né? De dizer não para o domínio. Né, Silvio? Ele é um grande líder, sem dúvida. E tudo que ele vai passar, né? Todas as coisas que ele ainda vai passar, ou que ele já passou, até aí ele já era um homem muito forte, né? Ele é um líder forte. E né, essa cena é muito legal, né? Porque a Dax ela traz esse histórico também do que pensava o Curzon, né? Curzon sobre o Sisko. Então também é legal essa cena para a gente entender melhor a relação de amizade com eles, né? Esse laço que eles têm. E na cena seguinte que você seleciona, né? Fica essa questão assim, o quanto a injustiça é uma coisa que ele não tolera, né? O Sisko não gosta de injustiças. Em geral, a frota luta contra isso mesmo, mas o Sisko ele carrega essa bagagem, né? De ser alguém que, não, isso aqui é o certo, poxa, isso aqui é o certo. E aí cada um tem a sua forma de ser. Cada capitão, né? O Sisko não é capitão ainda, ele vai ser na próxima temporada, né? Mas cada capitão tem a sua maneira de ser, a sua maneira de fazer as coisas. O Eduardo disse uma coisa muito boa, muito, muito legal, há um tempo atrás, que o Picard é o capitão o capitão da exploração, né? O capitão que explora. O Sisko é o capitão da guerra, né? E quando você está em guerra, você tem que tomar decisões difíceis mesmo, né? Que vão ser questionáveis. Né? Não é certo, porque está questionável. Continua estando errado, mas foi a solução. Às vezes é a única solução que você encontra ali, né? Naquele momento. Eu faço sempre aquela piada assim que eu brinco, que é o que acontece se a gente fazer uma brincadeira e vamos inverter as tripulações, né? Você pega a Voyager e coloca a série clássica, né? A tripulação da série clássica. Aí eu brinco que a Voyager nunca voltaria para casa, eles estariam passeando aí até hoje. Né? O Kirk ia estar por aí passeando, descobrindo coisas novas. Eles não iam voltar para casa nunca, né? Se você coloca a Deep Space Nine, a tripulação de Deep Space Nine, eles voltavam para casa em uma semana, cara. Uma semana eles estavam de volta. Ele ia dar um jeito lá, ele ia conversar com alguém lá no meio, lá, e uma semana depois ele e com os maquis presos ainda. Os maquis tudo presos. Verdade. Uma semana ele voltava, ele ia bater um papo lá com o Gara, que ia chamar o Quark, eles iam rapidinho, voltavam lá. Que essa é a gênese do Sisko, né?
Próxima cena, o Marcelo trouxe, né? Marcelo, comenta, por favor, e passa para alguém comentar. Tá. Eu vou passar para o John. John comentar o momento de privação de privacidade do Odo, chega aquele momento que ele precisa se transformar no líquido, né? E ele está no mesmo recinto que o Quark, eles estão confinados ali nos aposentos, e o Quark está até curioso, né? Não seria uma oportunidade o Odo já ansioso para se tornar líquido, falando, não, não. Grita com ele. Ele grita, né? Não, você não vai olhar. Então, assim, eu achei interessante que foi, por um lado, um alívio cômico do episódio, né? Mas também a coisa do quanto para o Odo esse momento ele é íntimo, né? Ele não é uma coisa para ser exposta, para as pessoas ficarem olhando, é o momento dele. Tanto que ele faz isso dentro dos aposentos dele. E fazer perto de outra pessoa, outro personagem, para ele é muito incômodo. Comenta aí, John. Não, eu queria trazer nessa cena que na segunda temporada tem aquele episódio em que o Odo entra em contato com o criador dele, né? Eu não vou me recordar o nome dele, que ele se transforma naquele monstrengão gigante. Mas tem uma frase interessante que ele diz que o Odo ele é tipo é uma criança se tornando adolescente, então ele tá meio que na puberdade, né? Então a irritação que ele tem nesse episódio, a frustração dele, o amor que ele tem pela Kira, é tudo, até a vergonha dele de fazer né, voltar para a forma sólida dele na frente do Quark. Eu acho que é um grande sintoma dessa adolescência que o personagem ele tá vindo, né? Então eu acho muito legal essa construção, né, e ansioso para ver um momento em que o Odo vai ficar adulto, que eu acho que é no próximo episódio já, né? Que ele dá um sorriso bizarro dele, né? Mas muito bom, olha aí, o Odo adolescente, né? O Odo tá muito revolto. É uma leitura bem interessante.